Pode sentar. Então formou o Senhor o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele tornou-se alma vivente. A versão da King James diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, o livro de Gênesis é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, até porque ele vai falar a respeito de toda a obra da criação. E quando Moisés escreve Gênesis, ele já tinha em si o propósito de combater heresias que existiam naquela época. Porque os israelitas, eles sabiam, os hebreus ainda na época, sabiam das lendas que haviam a respeito da obra da criação. Por exemplo, havia digamos assim, uma lenda de Gilgamesh, que era o criador dos céus e da terra, segundo a mentalidade dos mesopotâmios. Enuma Elish também era o criador, Deus criador, segundo a mentalidade me fugiu agora da mente, mas na realidade os egípcios acreditavam em Amon-Ra como o criador dos céus e da terra, né? Então Moisés ele vai tentar explicar a todo o hebreu que lesse que existia uma mente por detrás de toda a criação, que existia alguém num propósito, que ele fez todas as coisas e para a glória do seu nome, e ele teve dentro de toda essa criação uma obra-prima. E essa obra-prima foi o homem, sem sombra de dúvida. Então a gente observa que o relato de Gênesis, Deus inicia dizendo que ele cria coisas nos céus e coisas na terra. Parece que Deus está fazendo uma criação em uma espécie de gangorra. No início do dia, cria as coisas do céu, né? No segundo dia, cria elementos na terra. No terceiro dia no céu, no quarto dia na terra, no quinto dia no céu e chegamos no sexto dia. Então, no sexto dia o homem é criado. E o homem é criado baseado em quê? Toda a obra que Deus faz desde o início da humanidade, se a gente entender, Deus já estava fazendo tudo isso num propósito. E toda a obra da criação, ela foi feita por causa de mim e de você. É verdade. Tudo que Deus fez, Ele fez para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Então no sexto dia Deus vai fazer o que os judeus chamam de Keter, coroa, a obra-prima da criação, que é o ser humano. E eu estive alguns dias estudando, refletindo, meditando nessa questão da criação do homem. E tudo que ocorreu antes da queda, isso tudo tem um paralelo conosco. A Bíblia nos informa que após Deus ter criado todas as coisas da terra, Deus vem à terra para fabricar o homem. E o texto que lemos aqui diz que Deus, na King James, diz que Deus modelou o homem. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que a Trindade, conversando entre si, eles: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É claro que a gente não podia pensar que Deus tem uma imagem física. E Deus, no decorrer da história da humanidade, Ele nunca mostrou a um homem uma imagem física dele, até porque se o homem soubesse que existe uma imagem física de Deus, ele faria e adoraria.
Por isso que Deus não tem imagem. A imagem de Deus não existe. Deus é Espírito, não foi o que Jesus disse a Samaritana. E importa que aqueles que o adorem como? Aqui dentro. Aqui dentro. Não é nada estereótipo do que eu vejo, porque quando a gente vê, a gente pode julgar. Eu posso julgar uma pessoa pela aparência e aquela pessoa ser totalmente diferente do que eu penso. Mas quando nós não vemos a imagem, a gente sabe que Ele é todo poderoso, porque tudo que Ele fez não está baseado em manuseamento humano ou imagens humanas, mas Ele é eterno, glorioso e tudo que Ele fez. Aleluia. Glória ao Seu nome. Agora pense um pouco comigo sobre Deus criando tudo no sexto dia, quando Ele vai fazer o homem. Se Deus tivesse feito o homem de algo que estava no céu, o homem estaria mais pendente às coisas celestiais. Se Deus fizesse o homem simplesmente das coisas terrenas, do pó da terra, o homem estava totalmente pendente para baixo. Então Deus junta duas coisas, coisas terrenas e celestiais, para fabricar o homem. Deus faz o homem do pó da terra. Agora imagine, irmão, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele usa o quê? O haja. Ele usa uma expressão, haja. E haja, e haja. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele não usa palavra. Deus não usou palavra, Deus usou o quê? As suas mãos. Deus não disse e haja o homem, não, mas a Bíblia diz que façamos o homem. Amém. E a expressão hebraica yatzá é moldar, modelar. Ele veio, pegou o barro. É interessante o que os judeus pensam a respeito disso. Ele pega o barro, modela do barro, aqui diz uma espécie de argila, faz todo o processo de um boneco. Irmão, você já parou para analisar como é que é o seu corpo? E como que Deus é perfeito no que faz? Se a gente for parar para analisar uma pequena coisa do nosso corpo, irmão, a visão. O que é a nossa visão? A nossa visão não é nada mais, nada menos do que uma câmera. Que ela focaliza, ela consegue ver as matizes demais que existem na Terra, as diversas coisas que a gente vê, tudo Deus deixou isso para que a gente vê. Mas hoje os homens num celular, existem câmeras que podem focalizar não sei quantos pixels e já tem mais de 16. Eu me lembro que alguns anos atrás, quem tinha câmera de 12 já era uma coisa fantástica. E hoje em dia, né, já tem um número maior, mas essa câmera que tem no celular e que existe câmeras que filmam, Deus colocou aqui dentro do seu olho. Você imagina como é que Deus fez? E se você for conversar com um oftalmologista, ele vai te explicar que a visão que a gente tem, a gente enxerga de cabeça para baixo. O cérebro é responsável por manter a imagem do jeito que a gente vê. E só isso, irmão, só isso já é muito complexo para a gente entender quem é que criou tudo isso. Um Deus soberano. Aleluia. Um Deus poderoso. Glória a Deus. Você já parou para analisar o sangue que circula dentro do seu corpo de maneira tão rápida? E o bombeamento do coração, tudo, irmão, milimetricamente feito, tudo feito no seu devido lugar. Por que que temos 2 rins? Por que que temos um baço, um fígado, um coração, 2 pulmões? Para que isso? Tudo isso foi feito na máquina humana, e ainda que o homem estude a ciência, mas tem coisas que eles não conseguem explicar. Mas o seu Deus consegue. Porque foi Ele que te formou. Graças a Deus. Imagine que quando Deus chegou aqui, que Ele modelou o boneco, Adão, e a palavra Adão quer dizer barro, literalmente. Deus faz o boneco, e a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas de Adão o que os judeus chamam de Neshama, o fôlego da vida.
E o homem passou a ser alma vivente. Irmão, agora eu pergunto para vocês, qual foi a primeira visão que o homem teve? Qual foi a primeira visão que o homem teve dentro daquilo? A primeira coisa que ele viu, pastor, foi a árvore da vida. A primeira coisa que ele viu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que ele viu foi o jardim que Deus o fez. Eu quero dizer que não. Se o texto diz que Deus soprou nas narinas, e quem sopra, né? Pastor Gilmar sabe o que é a questão de um socorrista, né? Sabe que quando se faz socorro, às vezes tem que soprar boca a boca. Se Deus soprou na narina, a primeira coisa que Adão vê, quando Deus sopra, o Neshama nele é o quê? O rosto de Deus. Amém, Jesus. A primeira visão que o homem tem é do rosto de Deus. Da face do Todo-Poderoso. Hoje eu e você, né? Se eu e você víssemos Deus, automaticamente estaríamos bons. Lembra de Moisés pedindo a Deus? Deus, eu quero ver. E a gente vê alguns vídeos que diz, quero te ver, mas a gente nem sabe, irmão. Quando a gente está pedindo para ver ele, a gente está pedindo é para morrer. Porque ele disse, se o homem ver a minha face, ele morre, não dá conta. Mas a primeira coisa que Adão vê é a face do Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que Deus faz o Adão, e eu imagino, irmão, que quando Deus está criando um Adão, Deus Todo-Poderoso, e se Deus cria o Adão, eu imagino que Deus é eterno, é glorioso, Ele é majestoso, e aonde Deus vai, os céus vão com Ele. Será que podemos pensar assim? Se Deus é coberto de glória, cheio de glória, aonde Deus faz, de onde Deus vai, os céus, ele acompanha Deus. Então, quando Deus faz o homem, Deus vem à terra, os céus tocam a terra para poder fazer o homem. Aí Deus cria o Adão. Imagina todo o processo. Aquele Adão é a obra-prima da criação de Deus. Não pende nem para cima nem para baixo, mas é alguém que tem dentro dele coisas celestes e coisas terrestres. E tem coisa que só Deus pode fazer. Você já parou para analisar que quando Deus faz o homem, Ele junta 4 elementos que na terra, se você for juntar, não se juntam. Se você for juntar água e areia, junta, irmão? Não junta. Se você for misturar água e fogo, junta, dá certo, irmão? Não dá. Se você pegar ar e misturar com água, tem como misturar ar com água? Não tem. Mas Deus pegou tudo isso. Deus pega o barro, pega o ar, pega fogo e pega água. E coloca no ser humano. E faz ele a imagem e semelhança dele. Nós somos constituídos de tudo isso. O cientista diz que dentro da nossa cabeça, a energia que corre dentro do nosso corpo é capaz de acender uma lâmpada. O nosso corpo é mais de 70% de água. Nós temos barro literalmente no nosso corpo. E nós temos o fôlego da vida, que é o ar que respiramos. Tudo isso foi feito por Deus. Então, quando Deus faz tudo isso, Ele coloca um homem aonde? No jardim do Éden. E Deus colocando o homem no jardim do Éden, eu quero refletir só isso aqui com vocês. Deus coloca o homem lá, e a Bíblia diz que diariamente Deus visitava o homem. E qual era o momento, irmão, que Deus visitava o homem? Na viração do dia. Deus visitava o homem no cair, algumas versões a gente vê no cair da tarde. Agora eu fico pensando que Adão tinha um horário marcado para fazer o seu culto com Deus. Adão tinha a hora certinha do culto que ele e Deus faziam. Ou seja, ele fazia com Deus. E aquele culto, irmão, não era um culto como a gente faz hoje. A gente faz o culto hoje esperando que ele venha, que a presença dele manifeste. Mas quando Adão fazia o culto, quem estava lá presente no culto? Era o próprio Deus. Adão fazia a sua obra diária, ele tinha o seu trabalho diário, é claro que ele trabalhava, Deus colocou Adão para nomear animais,
para fazer, cuidar e zelar do jardim, mas tinha um momento certo do culto. Deus chegava e Adão estava ali. E eu penso que Adão se preparava para a vinda de Deus. Adão se preparava todo dia, porque Deus estava vindo para ele realizar um culto. E eles tinham intimidade. Amém. Eles tinham seu momento de intimidade. Eu não estou falando aqui de alguém que caiu, que estava longe da presença. Eu estou falando do homem ainda com 100% de sua capacidade mental. E um homem que tinha diretamente uma comunhão. E ele conversava com Deus. Deus conversava com ele. E os dois tinham um diálogo. Se você for dar uma olhada nos textos originais, você vai ver que quando a Bíblia diz que Deus vinha, Deus literalmente ele andava dentro do jardim. Amém. Eles podiam se relacionar até um dia em que o homem pecou. Até aquele dado dia em que o homem pecou. A partir daquele dia foi quebrada a aliança entre o homem e Deus. Aí o homem não podia mais ver Deus. O homem não podia mais se relacionar com Deus. O homem não tinha mais essa liberdade de chegar e conversar com ele cara a cara, face a face. Eu não podia mais estar perto de Deus. Mas o próprio Deus, diante disso aí, ele já tinha um projeto. Ele já tinha projetado que ele mesmo, ele viria para cumprir o processo da salvação. Então Deus disse, depois daquele julgamento, ele disse, da semente da mulher, eu levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, que poria inimizade entre a semente do homem e a semente da serpente e a semente do homem, ou seja, da mulher. Então, baseado dentro disso aqui, irmão, eu fico pensando o paralelo em que tinha no início da criação e que nós temos nos nossos dias. Adão tinha a sua intimidade com Deus. E ele ficava esperando o momento certo em que Deus vinha ali fazer o culto com ele. Amém. Jesus, ele veio. Jesus morreu na cruz do Calvário. Após a morte de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele deu algumas ordens aos seus discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois vocês vão sair para pregar. Mas Jesus deu um sinal a eles e disse a eles que ele voltaria para buscar aqueles homens. O homem no jardim, ele tinha plena noção. E imagine que na viração do dia, quando o sol começava a se pôr, isso mostrava de que Deus estava vindo para visitar o homem. Amém. Só que quando o homem caiu, ele perdeu a percepção de que Deus estava voltando. E o que tem a ver isso comigo, com você? Nos dias em que estamos vivendo, os homens em queda não conseguem perceber que os sinais do mundo revelam que ele está voltando. Amém. Não é perceptível ao homem que Deus está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Mas eu e você conhecemos. E nós sabemos que tudo que está acontecendo hoje não são nada mais, nada menos do que sinais que refletem que o momento da gente prestar um culto cara a cara com Ele está chegando. O momento da gente, irmão, ter um encontro e ninguém... O interessante é que nós, como seres humanos,
às vezes se a gente perde alguma coisa, ou se a gente percebe que alguém perdeu alguma coisa, nós não nos preocupamos muito com isso. E você pensa numa coisa, irmão, quem é que vinha atrás do Adão? Quem é que vinha atrás dele? Não era Deus que vinha? O relato de Jesus não diz que era o Adão que ia até ele, mas era ele que vinha até o homem. E depois da queda, eu e você que temos que ir, ele veio ao nosso encontro, mas se a gente quiser conhecer quem é Deus, saber quem, a gente é que precisa buscar. Mas uma coisa é verdade, Deus, apesar do homem ter se perdido, ele não jogou o homem fora, não dispensou. E o profeta Isaías, ele diz algo interessante. Ele diz que ele não quebraria a cana trilhada e ele não apagaria o pavio que fumega. Você já parou para pensar? Se a gente perde um filho ou alguma coisa assim, você está num ambiente, sei lá, no mercado, em algum lugar, e de repente você perde, você se preocupa em ir atrás dele. Mas quem não conhece, não sabe, não está nem preocupado com isso. Mas Deus não, irmão. Deus fez todos os meios para que ele viesse atrás do ser humano. Sabe por quê? Porque é a obra-prima da criação dele. O tanto que nós somos importantes para ele. A maior preocupação de Deus era com o mundo que ele criou, era com céus, terras e astros. Não, irmão. Tudo isso foi feito para uma pessoa. Para mim e para você. Tudo que Deus fez, Ele fez para mim e para você. Infelizmente, o homem caiu. Mas isso não pegou ele de surpresa. E hoje, nós sabemos de uma coisa. Jesus veio. Ele mesmo foi que tomou a atitude de vir aqui para poder resgatar eu e você. Amém. Glória a Deus. Amém. E se nós estamos aqui hoje é porque temos ciência de uma coisa. Você não viria, não sentaria num desses bancos, não me ouviria se o Espírito de Deus não tivesse convencido você. Foi Ele que veio até você e fez você sentir a necessidade que você precisa dele. Sabe por quê, irmão? Amém. Porque o intuito de Deus é fazer com que aquele culto do Éden volte outra vez. E eu tenho certeza que no final da história, o culto do Éden voltará. Glória a Deus. Nós vamos ter o privilégio de aí sim olhar Ele face a face. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós o veremos como Ele é. Graças a Deus. Nós vamos ter o prazer de, no momento de culto, a gente está no culto e Deus se fazer presente. Literalmente. Porque hoje se a gente quiser ter um encontro com Deus, a gente faz um culto, a gente louva, a gente lê a sua palavra e é notório que Ele vem, porque o Jesus diz, quebrando uma regra do judaísmo, porque eles diziam que para que Deus se manifestasse, era necessário que tivesse 10 homens circuncidados. Amém. Jesus disse, não, é diferente. Onde tiver 2 ou mais, eu digo meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero dizer para vocês que o momento está chegando, irmão. Desde o início desse culto aqui, é notório que Deus está falando que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. E a palavra final no nosso coração é: nós vamos ter esse culto outra vez lá no Éden. Graças a Deus. Quando Dimas, o bandido da cruz, está ali do lado de Jesus, ele reconhece que Jesus era Deus, e ele diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante que um tempo atrás eu estava estudando esse texto tem o Novo Testamento no hebraico, e a expressão que tem lá no paraíso é Gan Eden. Sabe o que é Gan Eden? É o jardim que Adão perdeu. O que Deus estava dizendo? O culto vai voltar de novo lá na eternidade. Amém. Sabe por quê, irmão? O homem perdeu, mas Deus não perdeu. Deus, ele não perdeu, você sabe por quê? Porque Deus não perde, em primeiro lugar. E Deus é que vai em busca daquilo que se perdeu. Foi Ele mesmo que foi em busca. Jesus, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. O homem perdeu aquela intimidade. O homem perdeu, infelizmente, por causa da queda, perdeu o culto que ele podia fazer, onde ele tinha ali uma intimidade tão profunda que o Deus Todo-Poderoso, o céu descia lá no jardim para ter o que eles chamam de koinonia, uma comunhão. Mas, infelizmente, o homem perdeu isso. Mas Jesus, ele nos deu. E o relato da Bíblia para nós é que Jesus está voltando. E nós vamos ter o prazer de ter este culto outra vez. Amém. Irmão, e nesse culto não vai ter um maior, um menor, um que sabe mais, um que sabe menos. Não vai ter isso, não. Todos estarão no mesmo patamar. Aleluia. Todos estarão em igualdade diante de Deus. E lá nós seremos ensinados, não pelo pastor, pelo doutor, pelo teólogo, nós vamos ser ensinados por Ele mesmo. E ainda que a gente passe milhares e milhares, eternos tempos, a gente ainda não vai ter conseguido aprender 1% do que é Deus. Porque Deus, irmão, Ele é maravilhoso e Ele, aprove a Ele se revelar a mim e a você. Os sinais indicam que Ele está vindo. E que nós vamos poder realizar esse culto de novo. Às vezes a gente sabe, porque no momento que às vezes a gente está no culto, tem coisa que vem à nossa cabeça, a gente perde a noção. Hoje em dia são muitas coisas que querem atrapalhar o nosso culto. Às vezes a gente está no culto, mas vem pensamentos, mas eu penso que no jardim não tinha isso com Adão. Porque Deus andava ali. Deus andava com ele ali. E se Deus quisesse mostrar alguma coisa para ele, olha, Adão. E se Deus quisesse explicar alguma coisa, Adão, sabe como é que eu criei isso aqui? Adão, sabe como é que eu fiz isso aqui? Imagina Deus dialogando com Adão e dizendo, Adão, você sabe como é que eu te criei? Eu parei tudo para poder fazer você. Eu parei tudo o que eu estava fazendo para poder fazer você. Você é importante para mim. Nós somos importantes para Ele. Por isso que Deus não requer muita coisa de nós, irmão. A única coisa que Deus requer de mim e de você é algo que foi o que Adão perdeu. Por que Adão perdeu tudo isso? Só uma coisa. Ele desobedeceu a palavra. A palavra de Deus era: de todos os frutos você comerá, mas desse não. Agora eu pergunto, o problema era a árvore? Era a árvore que tinha o mandamento? O mandamento estava na palavra.
A partir do momento que você tocar, você já desobedeceu. Deus quer que nós sejamos obedientes e fiéis a isso aqui. Aleluia. O que vai nos garantir, irmão, a morada eterna é a obediência a essa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não é a obediência ao mundo em si. Não é a obediência a rituais religiosos. Não. O que vai nos conduzir de volta ao Éden, obediência a essa palavra. Amém. Vamos orar? Pode baixar sua cabeça aí do jeito que você está. Imagina que ele vinha, irmão. Que coisa maravilhosa. Era o momento em que Adão está dando 6 horas. Pastor, mas Adão tinha relógio? O texto está bem claro, no cair da tarde. Adão fazia tudo, mas no momento que ele sabia que Deus vinha, ele parava. Agora não, agora eu tenho um encontro com ele. A Bíblia diz que a humanidade, ela anseia, irmão. Até a própria terra anseia, ela geme por esse momento em que nós não teremos mais as preocupações da terra, em que nós não teremos mais o fadigamento do dia a dia, preocupação com doenças e enfermidades, preocupação com velhice, preocupação com a criminalidade. A gente só vai ficar esperando, aguardando o momento de cultuar, de estar com Ele, poder adorar. Meu Deus e meu Pai, Oh, Jesus. Deus, Tu és maravilhoso. Deus, pela Tua palavra, a gente sabe que o homem criado por Ti, ele perdeu a maior das oportunidades, que era aquela comunhão que ele tinha contigo. Mas nós louvamos a Ti porque enviaste o Teu Filho Jesus, e Ele nos traz essa percepção que há a possibilidade de termos essa comunhão outra vez. Que há grande possibilidade, ó Deus. Senhor, nos ajuda a cada dia estarmos mais próximos do Senhor, estarmos mais perto de Ti. Revela-nos a cada dia a Tua verdade, ajuda-nos a entender, ó Deus. Tu és o único, Tu és o soberano, Tu és o Criador, Tu és maravilhoso, justo, santo e fiel. Glória a Deus. Ajuda cada um dos que aqui estão, ó Deus, e que ouviram a Tua palavra, a permanecer firme, Deus. Nos ajuda. O maior problema, Senhor, nessa última hora, é permanecermos firmes, porque são tantas coisas que acontecem para nos tirar do alvo, para nos tirar, ó Deus, da direção correta. Nos ajuda. Tem de misericórdia de nós. Meu Deus, todo o projeto, toda a cilada, toda a artimanha de Satanás contra nós, as nossas vidas, dos nossos filhos, para nos tirar do caminho, para nos afastar de Ti, em nome de Jesus, que caia por terra. Ajuda-nos no projeto, ó Deus, ajuda-nos nos projetos que Tu colocou, ó Deus, em nossas mãos. Meu Deus, eu peço aqui nessa noite a Tua bênção sobre esse trabalho. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, a Tua direção, o entendimento, ó Deus, na vida do Teu servo que está na direção dessa obra. Dá sabedoria, dá graça, instrução, guia, dirige, ó Deus. Meu Deus, facilita, Senhor, as coisas, abre portas, ó Pai, e direciona para que tudo ocorra para o louvor da glória do Teu nome. O projeto é Teu, Deus. O projeto é Teu, a obra é Tua. Aleluia. Eu tenho certeza que se não tivesse vindo de cima, não estaria sendo feito aqui embaixo. Então guia, Senhor, e faz tudo para o louvor da glória do Teu nome. Aleluia. Que Teu nome seja glorificado em todas as obras e atitudes, ó Deus, feitas pelos Teus servos aqui. Pai, agora guarda a palavra no coração deles. Eu Te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo Espírito és em mim.
Senhor.